Bom dia, pode sentar, por favor. Bom dia também àqueles que nos acompanham pela internet. É interessante, né? Ouvimos as notícias globais de Rio John, de uma mídia responsável, de uma consciência moral. Eu penso que chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo de usarmos as mídias sociais. Eu vejo aí o pastor daí empolgado, gravando as conferências do princípio divino, né? O Ronilson também convidando para gravar as conferências do princípio divino, para transmitir para todas as pessoas. Então, gente, nós temos que usar realmente a mídia social como uma forma de transmissão das palavras do verdadeiro Pais. Nós somos aquelas pessoas que fomos chamadas para esse tempo, para ser os multiplicadores da palavra de Deus, do amor de Deus, mas nos tornarmos aqueles filhos que Deus e os verdadeiros pais têm esperado, né? Então, antes de começar o sermão propriamente dito, vou colocar aqui, aqui na nossa família, a nossa comunidade, é muitas bênçãos, né? É muitas bênçãos. Essa semana teve muitas experiências, principalmente quando vai visitar a casa dos irmãos, né, que são próximos, muito longe, né? A casa de Soranã é muito longe, então você vai lá, recebe amor de Deus, né? E ela prepara uma comida tão gostosa e a gente sente tanto amor de Deus, né? Aí vai na casa do outro irmão, da Sora Sara, do São Antônio, vai na casa também do André, vai na casa de um, casa de outro. Realmente, como nós estamos nos aproximando dos nossos corações, porque nós estamos todos juntos, mas cada um correndo para um lado para o outro, mas nesse tempo estamos nos aproximando dos nossos corações um do outro, vemos como nós somos realmente especiais para Deus, né? Muito especiais para Deus. Então, alguns dias atrás, estávamos reunidos, então a senhora Nan falou assim: pastor, não, você pode ir para casa, você está liberado. Aí 1 minuto depois: não, pastor, isso é muito importante, fica aqui. Aí eu falei, ai meu coração, Senhor, o Senhor realmente é fantástico, o Senhor realmente é maravilhoso, né? Como o Senhor faz para que a gente possa negar o eu absolutamente e ofertar nosso eu original? Mas naquele momento, ele foi tão maravilhoso, quando eu olhei para a senhora Soronã, eu olhei assim para ela, vi a nossa mãe: filho, fica aqui comigo, né? Então, são experiências pessoais que a gente tem, e a gente guarda no nosso coração, né, e vê que é o coração de mãe, né? Às vezes o coração de mãe assim, pede um filho uma coisa: não, filho, eu não quero isso não, eu quero isso. E você naturalmente faz, né? Sem mudar seu coração. Então, acho que nós temos que adquirir isso com todos os irmãos e irmãs, né? Esse tipo de relacionamento profundo, em que nós podemos desenvolver nosso coração, além de amar a nossa família, né? Amar, claro, os pais celestiais, os verdadeiros pais, a família, mas assim, como fosse a tribo, né? Uma extensão da sua família, que é a família unificacionista, e também um treinamento para ampliar o nosso coração para amar a nossa tribo, e assim amar o mundo. Então eu vejo que realmente é uma oportunidade grande esse tempo precioso que Deus está nos dando, né? Tem algum motivo para nos restaurarmos, né? Pastor Daí, é a primeira vez que eu vejo na história o mundo inteiro fazendo quarentena. Claro, tem vários significados, tem 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias, mas o nome quarentena tem algum significado, né? Com certeza deve ter algum significado primeiramente, o quarentena significa o número de separação, né, de Satanás, né? Então, quando eu vejo que o presidente Coit, num seminário de Sorocaba, né, que ele deu aquela condição, que hoje nós estamos no 33 dias, da condição de 40 dias, no primeiro ponto que nós temos ali na condição não sei se vocês podem lembrar, né? Primeiro ponto é a separação de Satanás, né? É interessante, né? Aí o segundo ponto é a vitória de restauração nacional. O terceiro ponto é a vitória do registro, a vitória do Vicesibal Celestial. O quarto ponto é a vitória do curso Fórmula. É que nós vamos falar um pouquinho hoje nesse sermão dominical, né? E depois aí tem a união de mente e corpo. A união de mente e corpo. Então esse tempo de muitas informações
desencontradas, né? Nós temos informações de todos os sentidos, e como está centralizado em mente e corpo, centralizado no centro da providência, do Verdadeiro Pais, né? Na nossa figura central, que é a linha vertical, né? E depois a união do casal. Então, que momento fantástico, né? Está todo mundo em casa, com sua família, com esposa, com certeza está fazendo um treinamento de união do casal, né? E o outro ponto é a união com pais e filhos. Então, com certeza, entre pais e filhos, esse momento especial que nós estamos vivendo, é uma grande unidade para nós podermos restaurar nós mesmos e assim restaurar o mundo. Então, muitos dos senhores acompanharam aí, acho que está no WhatsApp, nossa mãe andando com os netos, né? Nessa primavera cósmica, né? Lá na Coreia. Então, é tão lindo, maravilhoso. Então, eu penso que é um tempo realmente de muita unidade, de muita concentração, de muita reflexão, mas primeiro, né? De arrependimento e de gratidão a Deus, né? Então, vamos passar para nosso tema de hoje, né? Que eu acredito que esse tema é assim: o mundo e o Brasil celestial e o Messias tribal celestial. Se o mundo é celestial, se o Brasil é celestial, nós temos o Messias tribal celestial, então nós temos tem que haver uma mudança, não tem? Quem passou daí? Em Soranã, tem que haver uma mudança, né? Se não muda internamente, tem que mudar externamente. Então, muitas coisas até externas acontecem para nos restaurar. Então, nós temos que ter um ponto de gratidão. Então, Senhor, tem algo que você quer falar para nós? Então, para se tornar celestial, você pode ter vestígio do mal? Não pode ter vestígio do mal. Para se tornar celestial, tem que ser puro, tem que ser sagrado. Entende? Então como alinharmos, centralizar absolutamente na vontade dos pais celestiais, do verdadeiro pai, da verdadeira mãe, e alinharmos nas orientações que vêm, né? Da sede mundial e da sede central, através da figura central, né, do presidente Coit, que dá as orientações. Então, todos nós que estamos acompanhando em casa, na internet, no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro, então, como nos tornarmos pessoas celestiais? Pai Celeste, por favor, permita que eu possa tornar aquela pessoa que o Senhor deseja. Eu ainda não estou capacitado ainda, mas o Senhor capacita os escolhidos. Por favor, me capacite a amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, ter a paciência que o Senhor tem. Eu ainda estou no processo de adquirir a herança que o Senhor está me dando, né? Permita herdar essa herança, a tua palavra. Se Adão e Eva, infelizmente, deram a vida para desviar do Senhor, nós temos que dar a vida para realmente ter o Senhor de volta conosco. Eu quero estar junto com o Senhor o tempo inteiro, por favor, Pai. Entende? Então, nós temos que tornar essas pessoas que Deus realmente nos chamou nesse tempo, escolheu para realmente ser os transmissores, os multiplicadores da palavra de Deus. Então, os jovens, né, todos são a esperança, né? Então, a esperança, todo mundo fala que os jovens são a esperança, mas nós temos que educá-los, né? Educar nossos filhos, para que eles possam realmente herdar realmente a fortuna celestial. Okay? Então, continuando, então nós não podemos deixar de falar sobre a providência do Chombo, do Messias tribal celestial. É inevitável isso, porque é uma direção oficial, é a nossa meta final. Não tem outro caminho, né? Então, essa é a direção de Deus. Então, como sempre tem falado nessa mensagem da verdadeira mãe, eu gosto muito dessa mensagem da verdadeira mãe. Então, tem que ser repetido várias vezes. Aí o pessoal fala assim, mas pastor, por que você repete? Eu já vi isso várias vezes. Mas se você já vi várias vezes, então se você já está reclamando que ouviu várias vezes, é que você não herdou ainda. Nós precisamos herdar esse coração do verdadeiro pais, né? Então, quanto mais, como entrar cada palavra da verdadeira mãe em nosso coração, né? Coração do verdadeiro pais em nosso coração. Como ela diz assim, meu coração parecia como se estivesse em um vasto deserto, no meio de uma tempestade de areia, tendo que encontrar uma agulha, mas incapaz de abrir meus olhos naquele tipo de ambiente. No entanto, eu encontrei. Eu tive que encontrar. Minha determinação de restaurar totalmente 7 nações até 2020. Minha decisão de registrar todas as famílias abençoadas no Chombo como Messias tribais celestiais. Esses são os meus presentes para você, amado Pai. Eu oro
para que essa oferta e sua vida de Hyojon ao Pai Celestial possa converter em raios de esperança para todo mundo. Então, se ele restaurou, se o desejo do verdadeiro Pai, da verdadeira Mãe, restaurou 7 nações, qual é o objetivo agora? O que é que vocês acham? Nós temos que restaurar o que agora? Se restaurou 7 nações, um continente, nós temos que restaurar o que agora? O mundo. O próximo passo é restaurar o mundo. Mas esse mundo começa onde? Comigo mesmo. Por isso o verdadeiro Pai fala assim, se você quer dominar o mundo, primeiro domine você mesmo. Então tem que restaurar, começar comigo mesmo. Né? Então, o próximo passo é isso. Então, se a nossa mãe fala, para os jovens, será que eu vou ter que esperar quantos anos? 14 anos, quando tiver 97 anos? Ou pode ser 7 anos, quando tiver 87? Então, daqui a 7 anos, nós temos que restaurar o mundo. E tem que falar para a verdadeira mãe, agora a senhora descanse. Porque o verdadeiro Pai falou, antes, quando passar esse período, eu gostaria... Ele queria descansar. O verdadeiro Pai descansou? Os verdadeiros pais descansaram? Nada. Não descansou nada. Continuou. Então, o nosso desejo como filhos, a posição de filhos qual é? Mãe, agora a senhora pode descansar. Nós vamos assumir responsabilidade. Entende? Então, próximos passos na providência do registro. Um cronograma de inscrição para avaliação para entrar no registro de Chonbon. Então, em janeiro de 2020 será anunciado o padrão, como já foi explicado, Janeiro, fevereiro, nós estamos se aproximando de abril, Então, será anunciado o primeiro grupo de famílias aprovadas pelo Chonbon. Em setembro serão registradas no Chonbon todas as famílias aprovadas na avaliação. Então, nós ligamos para alguns pastores, para ver como estão essas famílias, que estão sendo encaminhadas para o registro de Chonbon. Será que elas estão aptas? Será que elas estão dentro do padrão celestial, desse padrão? Então é muito importante, as famílias estar realmente aptas realmente a entrar nesse padrão celestial. Então, dando continuidade. Então, o padrão para avaliação do candidato de Chonbon. Então, o cumprimento da missão do Messias Tribal Celestial, vertical, abençoar 430 gerações de antepassado, ao lado do esposo e da esposa. Nós não podemos esquecer isso. Porque tem enfatizado muitas das vezes, se nós não restaurarmos nossos antepassados, como é que vamos limpar o nosso espírito? Precisamos limpar o nosso antepassado, que infelizmente nós herdamos. Precisamos limpar completamente o nosso espírito. Então, através da libertação dos antepassados, limpando o nosso espírito, podemos tornar pessoas celestiais. E também, horizontalmente, abençoar 430 casais de Messias Tribal Celestial, completar a doação de bênção. Então, nós precisamos agora, nesse momento, então tem alguns pastores que eu liguei essa semana, missionários também, só liguei, pastor, missionário, liguei só para matar a saudade. Muitos deles gostaram, nossa, ligaram só para matar a saudade, não cobraram nada de nós. Não, a gente não pode ligar não para matar a saudade. Então, muitos irmãos e irmãs, pastores, são guerreiros celestiais, pastores missionários, famílias abençoadas, são guerreiros. Eles estão fazendo o quê? Vários pastores estão usando várias conferências, seja ela do pastor Ronilson, outras conferências, para transmitir a sua Messias Tribal Celestial. Então, esse é o momento especial de nós ser multiplicadores da palavra de Deus. O conteúdo do princípio divino, transmitir, fazer um feedback. Assiste a introdução, como foi? Manda pelo WhatsApp, pelo e-mail, por várias formas. Então, é uma forma de educação fantástica. Então, conversando também com alguns filhos espirituais, conversando com minha esposa também. Então, é maravilhoso. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos nos nossos corações. Então, o padrão da vida de fé, sermão dominical, dízimo, não beber, não fumar, etc. Tradição, heresia, apostasia, prêmios e punições, missão pública, ação disciplinar, violação da lei. Então, nós temos que ter um padrão de fé dentro do padrão celestial, Então, o padrão de cidadão de Chonluguk, linhagem, separação, adultério, pecados sexuais, isso não pode jamais, acontecer. Mau uso do dinheiro público, violação do coração. Então, são padrões para entrar, no registro de Chonbon. Então, mais de 60 famílias estão no primeiro grupo de avaliação. Todas as famílias que completaram o MTC vertical e horizontal até agosto de 2020 entraram no segundo grupo de avaliação. Relatar o cumprimento através do link ou lista através da figura central local. Então, esses aqui são pontos que eu estou só
repetindo para os senhores, porque essa missão é absoluta, ela não muda, não é? Então nós não devemos esquecer isso. Então, palavras do Verdadeiros Pais. Quando entrarmos na era do registro, uma lista de nomes tem que ser preparada. E esta é uma tarefa que não pode ser feita descuidadamente. Sem ter estado envolvidos na missão da igreja, vocês não podem ter os seus nomes na lista, nem no registro de clã do Reino de Deus. Vocês têm que ter isto em mente, apressar em cumprir tudo que lhe foi pedido por Deus. Vocês devem fazer aquilo que eu lhe instruí que fizessem. Não porque essas pessoas estão fazendo, mas porque não há outra alternativa. Se não completarem a tarefa que lhe foi dada enquanto estiverem na terra, quando forem para o mundo espiritual, terão que continuá-la para todo o sempre. Então, nós temos que fazer, né? Temos que fazer. Então, o registro do céu é 430 bênçãos, 43 membros, 430 gerações, libertação dos antepassados. Nós devemos continuar, né? Então, nessa questão, por que devemos continuar? Porque mesmo nós temos que fazer simbolicamente, o presidente tem enfatizado, se faz simbolicamente, então o que acontece? Quando você faz simbolicamente, é uma esfera de vitória, né? É uma esfera de vitória, até se tornar substancialmente. Então, como ele falou mesmo na direção oficial, aprofundar o testemunho, oico, home group 1 a 1, vídeo do princípio divino. Então nós temos que aproveitar esse momento, não é tão especial, que nós temos mais tempo de conversarmos, temos mais tempo de ligarmos através do WhatsApp, mais tempo para enviar o conteúdo através de vídeo, fazer uma conversação, né? Praticamente o dia inteiro você pode conversar, fazer um relato com seus filhos espirituais, com testemunho, principalmente com o Messias Tribal Celestial, através de como ele está entendendo, né? Então, tirando algumas dúvidas. Então, é muito bom, é um momento especial de nós realmente testemunharmos através das mídias sociais. Então, uma parte da vitória simbólica se torna a vitória substancial. Então, aqueles que já tiveram a vitória do Messias Tribal Celestial, bem simbólica, ela já se tornou substancial. Claro que nós devemos continuar, né? Ok? Aprofundar o testemunho, né? Então, devemos aprofundar o testemunho absolutamente, do Oi, como home group 1 a 1 e vídeo do princípio divino. Essa é a direção oficial, né? Então, como o presidente enfatizou bem no sermão anterior, a ênfase do ano 2020, seminário de Chombo, convidado, embaixador da paz, libertação de antepassados, bênção de antepassados, libertação central, libertação individual, carta de desejo. Então isso aí não mudou, continua, né? Então vai chegar um momento que nós vamos fazer isso, por isso devemos estar preparados, né? Mesmo aqueles que já fizeram a bênção dos antepassados, 430 vertical, mas nós devemos fazer a libertação central, libertação individual, para nos purificar, porque ainda nós temos muita coisa ainda que precisa limpar. Muita coisa ainda, né? Eu pessoalmente preciso limpar muita coisa. Eu ainda sinto que eu não sou aquela pessoa ainda que pode se aproximar de Deus ainda, porque ainda estou impuro perante o céu. Então, eu quero estar realmente chegar perante o Senhor, ser digno perante o céu, né? Então, precisamos limpar cada vez mais. Então, continuando a direção oficial, assistir o sermão da sede central, todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando aí, né, pela internet, assistir o rondoquê do presidente. Nossa, tem palavras preciosíssimas no rondoquê do presidente, né? O presidente logo estará conosco, né? Com certeza o presidente está realmente preparando algo muito especial. Ele, nesse momento que ele está lá se concentrando, fazendo a sua reflexão, para realmente fazer a vontade do céu, né? Ele tem se sacrificado absolutamente, né, para poder realmente acertar a vontade do céu 100%, e assim dar a direção, né, para o Brasil, para todos nós. Ouvi o mini rondoquê do pastor César, né? E o que nós vamos falar agora, né, vamos aprofundar mais, a questão do dízimo. Então, aí as pessoas perguntam, mas, pastor, você já falou muitas vezes sobre o dízimo, o presidente já falou, o pastor Daí já falou muitas vezes sobre o dízimo, por que tem que falar sobre o dízimo de novo, de novo, de novo? Aí entra aquela questão, opa, peraí, se eu estou reclamando em relação ao dízimo, será que eu estou entendendo? Será que eu entendi? Será que eu faço dízimo porque é uma obrigação, ou eu faço isso porque eu estou entendendo que isso é o meu processo de restauração?
É o primeiro item do curso Fórmula, é a restauração. Né? É através da oferta, né? Do dízimo. Então, esse é o primeiro ponto, o item número 1. Se eu não faço oferta, como é que eu posso voltar para Deus? Então, Adão e Eva perderam tudo. Então, tem que ofertar a criação de volta para Deus, né? E quando você faz a oferta para Deus, quando você entrega a oferta, o que acontece? Quando você oferta, alguém pode me ajudar? E quando você oferta para Deus, Pais Celestiais, verdadeiros pais, através dessa oferta, né, restaura toda a criação e restaura a mim mesmo, né? A mim mesmo, eu, Amaral, né, simbolicamente, a minha restauração simbólica. Então, eu estou me restaurando a criação e a mim mesmo. Então, quando eu faço isso, o meu coração deve ser de gratidão, né, para Deus. Então, tem que ter esse entendimento, esse conceito, senão você não começa o curso Fórmula. Mesmo que tenha 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja. De repente, passou todo esse tempo, mas nunca fez o curso Fórmula. Verdadeiramente, não entendeu. Só tem tempo de igreja, mas não entendeu. E principalmente se reclama, né? Então, esse que foi feito no seminário de Sorocaba foi fantástico. Assim, é impressionante que alguns irmãos, no seminário de Sorocaba, através de alguns relatos, né, tem pessoas bem antigas da igreja que foram entender agora a importância do dízimo agora, com 30 anos de igreja. Eu não entendia. Imaginem, né? Imagine que situação difícil, né? Então, mas graças a Deus que entendeu, né? Mas quantas pessoas não entendem? Conversando com alguns pastores, eu falo assim, pastor, já dei esse sermão sobre o dízimo, mas as pessoas falam assim, mas eu já fiz 3 anos e meio de restauração, já fiz 3 anos e meio de testemunho, já fiz meu curso Fórmula. Nossa, realmente é muito dolorido, porque o curso Fórmula é para a nossa vida inteira. Até o último suspiro, é o curso Fórmula, você tem que voltar para Deus. Todos nós temos que voltar para Deus, né? Então, esse conteúdo, esse resumo, né, do dízimo, é fantástico. Ele explica tudo, todos os detalhes, né? Eu gostaria que você me acompanhasse, eu sei que é uma leitura, mas é bem preciso, né? É bem preciso esse conteúdo, maravilhoso, né? Com a conclusão vitoriosa da visão 2020 e a abertura dos próximos 7 anos providenciais, muitas famílias abençoadas estão lutando para alcançar a vitória no Messias tribal celestial, almejando com isso serem registradas no Tchombombom, como é o desejo dos verdadeiros pais. Um dos requisitos importantes no processo de avaliação é o padrão da vida de fé, onde é analisada a participação da pessoa no sermão dominical, na sua vida familiar, na sua vitória do Messias tribal celestial horizontal, a libertação e bênção dos antepassados e também sua prática do dízimo. Com a intenção de apoiar e orientar todas as famílias abençoadas e membros, trazemos abaixo uma explicação importante sobre o dízimo. Esse material é um recorte de um material de guia interno mais extenso que o presidente Koichi Sasaki está preparando e que será disponibilizado futuramente. Como entendemos esse assunto como uma necessidade urgente, solicitamos e recebemos a permissão para publicar uma parte desse material antecipadamente. Por favor, utilize o conteúdo abaixo para esclarecer sobre o padrão e importância do dízimo na vida de cada pastor estadual, missionário, líder home group, líder de departamento, famílias abençoadas e membros em geral. Esse material ainda se encontra em constante correção e aperfeiçoamento do conteúdo. Então, quer dizer, o sacrifício, você vê o presidente, né? Ele realmente quer, está nos educando, nos orientando, para que nós possamos entender. Se nós não entendemos, gente, como vamos praticar? Como vamos ter uma vida de fé corretamente, fazendo a vontade do céu? Então, a prática do dízimo, ela é absoluta, não muda, até nós restaurarmos, como filhos de Deus. Então, o significado providencial do dízimo e o curso Fórmula, no Chon Song-yon, na versão digital, na página 369, o verdadeiro pai faz a seguinte afirmação: se derem o dízimo com devoção sincera, nunca morrerão de fome.
eu vejo que tem muita gente, senhora Ana, está preocupado nesse período de isolamento, está faltando comida, está faltando isso. Gente, aí todo mundo já está desesperado que acha que vai faltar comida. Eu vejo que nosso pai falou algumas vezes, ele falou, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu vou sobreviver. Então aqui nós podemos compartilharmos aqui entre nós. Quantas coisas podemos compartilhar entre nós? Com certeza absoluta, de fome jamais vamos morrer. Por quê? Porque Deus está fazendo a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. É impossível. Então tem muitas vezes a gente liga para alguns irmãos, pastor, como vamos fazer agora? Meu desespero, economicamente e tal, como vamos fazer? Gente, você está mudando o foco, né? Está mudando o foco. A oferecer somente de um modo medíocre não dará resultado. Se a gente oferecer o dízimo de modo medíocre, não dará resultado. Uma oferenda é algo que se oferece em nome da nossa vida. Uma oferenda é algo que se oferece em nome da nossa vida. Por isso, devíamos oferecer aquilo que é mais importante para nós. Em Malaquias 3,10 diz assim, traga o dízimo e todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, Deus, Ele faz a parte dele, e Ele continua fazendo, eu não tenho dúvida disso. Todos nós já escutamos muitos sermões e explicações centralizadas nas palavras dos verdadeiros pais e na Bíblia, sobre a importância do dízimo. Por isso, nessa oportunidade, gostaria de explanar, de um ponto de vista centralizado no princípio divino. De acordo com o princípio divino, primeiro, o fundamento de fé deve ser estabelecido através de fazer uma oferta simbólica. Quando falamos oferta simbólica, não significa fazer uma oferta de forma simbólica ou espiritualmente. A oferta simbólica significa a oferta da criação. Todas as coisas, por meio dessa oferta, pode-se estabelecer a condição de indenização para restaurar todas as coisas e também a condição de indenização para restaurar o ser humano simbolicamente. Gente, isso aqui é muito importante. Então, a condição para restaurar todas as coisas e restaurar o ser humano simbolicamente. Eu tenho que entender isso claramente. Como posso me começar a restaurar? Como eu posso fazer o curso Fórmula? Eu tenho que começar nessa base. Então, se eu não começo por aí, eu nem comecei o curso Fórmula. Não começou ainda. Originalmente, o homem, após se aperfeiçoar e se tornar um com Deus, deveria dominar toda a criação, mas devido à queda, ele entrou no domínio de Satanás. Como consequência, a criação também passou a ser dominada por Satanás. Então, quando realizamos a oferta simbólica, por meio da criação, é estabelecida a condição para trazer a criação de volta para o domínio de Deus. Por isso, a oferta simbólica se torna a condição de indenização para restaurar todas as coisas. Por meio da queda, o homem se tornou uma existência mais enganosa que todas as coisas. Gente, nós nos tornamos pessoas enganosas. Como é que Deus pode trabalhar conosco? Por isso começou o curso Fórmula. Quer dizer, o curso Fórmula sempre existiu, mesmo no plano original. Isso significa que ele caiu abaixo do nível da criação. Então, seguindo o princípio de voltar para Deus, através da existência que se encontra mais próxima de Deus, o homem deve ofertar a criação e, como resultado, ele mesmo pode voltar para Deus. Dessa forma, ao fazer a oferta simbólica, o homem está restaurando todas as coisas e, ao mesmo tempo, está restaurando a si mesmo. Por isso, a oferta simbólica se torna também a condição de indenização para restaurar o homem simbolicamente. Gente, vocês estão entendendo? Acho que não, hein? Quem está entendendo aí, dá um adu bem grande. Não entendeu nada, vou ter que explicar tudo de novo, começar do zero, pastor. Quem entendeu, vai dar um adu aí. Adu está fraco, não tomou café hoje. Vamos lá, gente.
Quando a oferta simbólica não é feita, a condição de indenização para restaurar o homem, simbolicamente, não é estabelecida adequadamente. Vamos voltar ao texto novamente. Quando a oferta simbólica não é feita, a condição de indenização para restaurar o homem simbolicamente não é estabelecida adequadamente. Então, ao tentar realizar o fundamento de substância, que é a condição de indenização para restauração dos filhos e dos pais, faltará o quê? Faltará a vitória no estágio anterior. Portanto, quando falha na condição material, não praticar o dízimo, que é o pecado no nível material, da pessoa ou de antepassado, etc., não completará a condição básica para obter a vitória no fundamento de substância. Por isso, encontrará várias dificuldades na união de Caim e Abel, ao tentar subjugar naturalmente o meu filho espiritual, no testemunho. Afeta também o relacionamento marido e esposa, pais e filhos. Gente, isso é uma consequência grave. Então, olha só, por isso encontrará várias dificuldades aonde? Na união de Caim e Abel, ao tentar subjugar naturalmente o filho espiritual no testemunho. Afeta também o relacionamento marido e esposa, pais e filhos. Então isso é sério. Por isso nós temos que realmente cuidar. Todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, por favor, leia novamente, quantas vezes for possível, essa apostila. Por favor, entenda, herda isso aqui. Por favor, se aqueles que estão fazendo, ótimo, maravilhosamente, continue, vai em frente, tem muita coisa pela frente ainda, mas aquele que não começou, comecem, entenda. Gente, Deus não precisa de dinheiro, conhecimento ou poder. Deus precisa realmente que seus filhos voltem através do poder do amor. Mas nós que perdemos Deus, abandonamos Deus através da queda, nós temos que voltar para Deus. Mas temos que voltar para Deus, recuperar tudo de volta que perdemos. Por isso, esse momento tão especial que nós estamos vivendo, nesse período mundial, que está essa situação difícil que estamos vivendo, é o momento de fazer uma grande reflexão, um grande arrependimento. Pai, até agora eu não entendi a questão do dízimo. Pai, por favor, eu realmente me arrependo, eu quero realmente mudar isso. Agora eu entendi que o dízimo significa restaurar toda a criação de volta. E restaurar a mim mesmo. Porque assim eu vou ter um relacionamento melhor com o Senhor, um relacionamento melhor com meu esposo e esposa, com os filhos, com minha tribo. A não praticar o dízimo, a pessoa perderá a condição básica para a restauração de si mesmo. Olha, a não praticar o dízimo, a pessoa perderá a condição básica para a restauração de si mesmo. Pois a oferta simbólica, que é a condição de indenização para a restauração simbólica do ser humano, não será realizada. Isso significa que o padrão espiritual real dessa pessoa permanecerá abaixo da idade do Antigo Testamento, que foi a época onde se oferecia a criação como oferta. Como estamos constantemente em contato com as palavras da idade do Completo Testamento e da era do Chonleguk, facilmente podemos sentir que somos pessoas adequadas para esta época. Mas o padrão espiritual real é diferente em cada pessoa. Alguém que está conflitado ou não consegue praticar o dízimo, com certeza podemos entender que sua espiritualidade está abaixo da idade do Antigo Testamento. Isso realmente é real. O padrão espiritual real de uma pessoa não é determinado baseado apenas no histórico da vida de fé. Quantos anos ela está na igreja? Quanto sofrimento passou ou quanto se dedicou nas atividades públicas? Mas é determinado baseado no quanto a pessoa obteve vitória em restaurar o conteúdo exigido em cada estágio do curso Fórmula. A oferta simbólica, a condição material, é um conteúdo básico do curso Fórmula. Então, se a pessoa está conflitada e não consegue praticar o dízimo, ela sentirá muita dificuldade, muito mais dificuldade em obter vitória em outros assuntos mais elevados dentro do curso Fórmula. Se a pessoa passar toda a sua vida nessa situação, quando for ao mundo espiritual, se encontrará numa posição abaixo da idade do Antigo Testamento.
não poderá ir para um nível de perfeição individual, tendo realizado as 3 grandes bênçãos. E como um dominador de todas as coisas, mas será um ambiente escuro, onde não obteve vitória na restauração material. Sendo assim, uma vida que não obteve vitória no curso Fórmula, não se pode dizer que é uma boa vida. Gente, realmente, pessoal, é sério isso. Eu estava conversando ontem com um pastor, e ele falou assim: pastor, já falei sobre dízimo, já expliquei, mas as pessoas falam: mas esse pastor está falando de novo sobre dízimo, né? E as pessoas não dão dízimo. Esse pastor fala que realmente as famílias, os membros não dão dízimo, porque tem entendimento errado. É muito triste, é muito dolorido ouvir isso. E qual a nossa grande responsabilidade? A nossa responsabilidade é educar, orientar, né? Quando sempre conversa com o presidente, ele fala assim: não entendeu, pastor, né? Então o senhor educa, né? Educa. Ele só fala assim: educa, né? Ame e educa. Deste ponto de vista, se o próprio líder orienta os membros que estão com dificuldade financeiras, isso é sério, a não ofertar o dízimo, isto é uma orientação bastante errada. Isto é a mesma coisa que dizer: como você está com dificuldade financeira, pode abandonar a vitória do curso Fórmula, as 3 grandes bênçãos e o aperfeiçoamento individual. Gente, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por favor, se alguém já fez isso, orientou isso, realmente devemos nos arrepender profundamente, começando comigo mesmo. Este ponto de vista está focado apenas o dinheiro em si, e o entendimento não contempla o conteúdo da providência, da restauração, a oferta simbólica e o curso Fórmula. Da mesma forma, pensar que quando um missionário estiver passando por dificuldade financeira, como ele está se dedicando na missão pública para Deus, ele não precisa ofertar o dízimo, é uma orientação muito errada. Os líderes, pastores e missionários devem viver a prática do dízimo mais rigidamente, a fim de dar o exemplo. Almejar vitória no testemunho ou na missão pública, enquanto ainda tem conflito de praticar o dízimo, é um caso semelhante ao tentar entrar na pós-graduação sem ao menos ter terminado o ensino fundamental. Quando observamos o gráfico abaixo, podemos ver o desenvolvimento da espiritualidade do ser humano durante a história providencial. Por causa da queda, o homem caiu para a posição de servo dos servos, onde ele não pode mais receber diretamente a palavra de Deus. Nesse caso, o homem precisou ofertar a criação como objeto condicional que substitui a palavra. Por isso, a oferta de Abel, a arca de Noé e a oferta de Abraão foram todos objetos da criação. Esta foi a época onde se podia voltar para Deus através da criação. Na época de Moisés, a espiritualidade do homem se elevou e se tornou possível a providência através da palavra servo. Então vamos observar esse gráfico aqui, né? Esse gráfico é muito interessante, por quê? Porque você tem aqui o curso Fórmula original, o velho, né, aqui formação, crescimento, aperfeiçoamento, até atingir o domínio direto de Deus. Se Adão e Eva tivessem obedecido às palavras de Deus, o mandamento de não comer o fruto, eles naturalmente atingiriam a perfeição, e herdaria de Deus o quê? Herdaria de Deus toda a criação, herdaria todo o caráter de Deus. Agora, quando ele cai abaixo da criação, né, para o inferno, se tornou servo do servo, não tem condição de ouvir a palavra de Deus. Imagine se nós não damos dízimo, nós estamos abaixo desse nível, nós estamos na posição de servo do servo, mesmo vivendo nessa época, na época do John Leguc. Eu estou vivendo na época do John Leguc, mas eu não estou na época. Espiritualmente eu não estou nessa época, porque eu estou o quê? Vivendo lá na posição de servo do servo. Porque eu não tenho condição de ouvir a palavra de Deus, infelizmente, porque não tem condição. Então Deus não tem como dar a palavra para mim, porque eu não tenho condição.
Por isso nós temos que fazer o curso ao mesmo tempo, né? O curso de restauração e o curso o quê? O curso original. Né? Então nós temos que negar o eu decaído e restaurar o eu original. Então nós temos que fazer o curso ao mesmo tempo. Isso tornou bem mais difícil, não é? Se Adão e Eva não tivessem pecado, naturalmente atingiria a perfeição, o domínio direto de Deus. Mas agora não, agora nós temos que negar o eu negativo, o eu falso, o amaral falso. O amaral falso tem que desaparecer. O eu falso do amaral tem que desaparecer. Eu tenho que tornar o quê? Amaral original. Então, eu tenho que seguir. Né? Então, como seguir isso? Através do curso Fórmula. Não tem outra maneira. O curso Fórmula é fantástico, é maravilhoso. É maravilhoso o curso Fórmula, é a única maneira de voltarmos para Deus. Todos iremos passar por esse curso Fórmula, como indivíduos e como famílias. Teremos que experimentar em nossas vidas a essência do que as figuras centrais históricas experimentaram. Isso não se aplica apenas aos convidados de testemunho ou participantes dos seminários, mas se aplica a todos os membros. Então, caso esteja faltando condição material, a pessoa não conseguirá subir para o nível espiritual onde possa receber a palavra diretamente. Gente, isso é fato. Isso é fato. Nesse caso, mesmo que escute a palavra, não conseguirá internalizá-la. E não sentirá emoção em seu coração. Agora eu pergunto para os senhores, aqui todo mundo está sentindo emoção no seu coração porque todo mundo está fazendo, certo? Correto ou não? Todos estão cumprindo aqui, não está? Então, com certeza absoluta, aqueles que estão realmente praticando essa orientação do céu, realmente sente emoção no seu coração. Quando cobramos taxa dos seminários, não é simplesmente para cobrir os custos, mas é para permitir que a própria pessoa estabeleça a condição para receber a palavra. Podemos encontrar facilmente casos onde a absorção e a retenção da palavra se tornam mais difíceis por falta de condição material. Certa vez eu estava realizando um seminário e algumas pessoas solicitaram a isenção da taxa por causa de dificuldade financeira. Eu relatei para a figura central e ela autorizou esta isenção. Nesse caso, sabemos que isso não se tornaria um pecado, uma vez que a figura central autorizou. Mas, mesmo que tenha sido justificado por meio da figura central, isso se tornou falta de condição para receber benefícios. Desde a posição de conferencista, eu podia perceber claramente a grande diferença entre as pessoas que pagaram a taxa e as pessoas que receberam isenção. Enquanto um grupo dos que pagaram a taxa estava sentindo amor, e se encontrando com Deus e com verdadeiros pais, derramando lágrimas de arrependimento, por outro lado, os que não pagaram quase não experimentaram esses fenômenos. Portanto, financeiramente falando, pode até ser vantajoso ganhar desconto na taxa de seminários, mas quando analisamos interna e espiritualmente, há uma grande perda de benefícios e condição. Certamente isso difere de pessoa para pessoa, baseada em uma vida de forma geral, o grau de mérito ou pecado antepassado que se tem ou não condição de oferta material em sua vida diária. Mas falando de uma forma geral, quando falta a condição material, a palavra não entra facilmente e não emociona o coração. Observamos vários casos no Japão, onde o convidado de testemunho faz uma oferta material grande e rapidamente começa a reagir melhor à palavra e se torna membro, entendendo o princípio divino. Por essa razão, quando isentamos a taxa dos seminários, apenas pensando do ponto de vista humano, a porcentagem de convidados que entende e se emociona com o conteúdo cai grandemente. Isso pode acabar se tornando um dos pontos fatais para o fracasso do testemunho. Senhoras e senhores, todos estão entendendo, né? Aju? Aju ou não aju? Ah, graças a Deus, tem alguém que está entendendo bem. Esse princípio também se aplica à vida dos membros.
sem praticar o dízimo e sem levar uma vida de doação, mesmo estando sempre no sermão, há casos em que a pessoa nunca sente o conteúdo interessante ou emocionante. Pastor, daí, acontece ou não acontece isso, pastor? Então, vejo realmente o presidente, quanto sacrifício ele tem realmente nos educado, tem se empenhado nos educar, repete, até cair a ficha, né? Como ele diz, não chegou o horário, não chegou o tempo. Por que tem que repetir várias vezes? Porque é difícil entender. Nós estamos bloqueados, nós estamos tanta carga de antepassado, de pecado de antepassados, espiritualmente, que não entra. A gente ouve, não entra, não entende. Então aí, como não entende, então torna difícil. Mas aí o que é que o coração de Deus faz? Deus é aquele ser paciente, que nos educa, que nos ama, que não desiste. É aquele pai que não desiste dos seus filhos. Certamente não podemos considerar apenas isso como a causa de um sermão não interessante, mas de uma forma geral podemos entender que a falta de condição material prejudica grandemente a recepção da palavra no coração. Este é um caso onde a pessoa está numa posição distante de Deus e por falta da condição material não consegue receber a devida inspiração. Pai Celeste, perdoa-os, porque nós não sabemos o que fazemos muitas vezes. Mas nós estamos aqui, não vamos desistir, né, pastor daí? Ao estar na posição de servo do servo, não tem condição para receber a palavra de Deus diretamente. Alguém pode pensar, como eu posso estar na posição de servo do servo, se já estou há muitos anos na igreja? Não tem caso assim? Senhor Ezequiel, pastor Bobacar, não tem caso assim, pastor? Mesmo que não esteja exatamente como servo do servo, todas as práticas durante a vida, incluindo os pecados de antepassado, pode se tornar uma falta de condição e como resultado pode acontecer este fenômeno. É real isso. Por isso nós temos que realmente fazer a libertação do antepassado, por isso nós temos que nos limpar mesmo. Quantas coisas nós estamos carregando e não sabemos. Ao analisar o gráfico seguinte, a pessoa que não pratica o dízimo se encontra na posição fora do princípio, inferno, abaixo da idade do Antigo Testamento. No plano original, o ser humano deveria cumprir os seus 5% e viver no meio das bênçãos de Deus e se preocupar com a questão, e sem se preocupar com a questão material. Externamente, não seria diferente no fato que ele precisaria trabalhar, mas internamente não existiria nenhum conflito. Ou seja, por meio dos 95% de Deus, sendo abençoado por Deus, sentir que pode viver junto com Deus e sem preocupação financeira. Essa é a imagem original. No entanto, no estado sem relação com Deus, a pessoa sente que somente indo atrás do dinheiro é que posso manter a minha vida. Nesse caso, não está incluindo o elemento da fé, e a prática do dízimo se torna algo extremamente conflitante. Isso é real. Isso é real. Por isso, nós temos que mudar realmente o nosso conceito. Nós temos que assumir nossa parte de responsabilidade, nosso 5% de responsabilidade, que é 100% de esforço. Então, nós temos que fazer, gente. Então, como é que vamos restaurar a nós mesmos, restaurar a mim mesmo, né? Como vamos restaurar nossa família, nossos filhos, nossa tribo, se eu realmente não entendo essa parte tão profundamente? E eu tenho que aprender isso e educar a esposa, educar os filhos espirituais, a tribo, para poder restaurar a nação. Como vai restaurar a nação se a gente não entende o básico? Se a gente não entende o básico, porque realmente a nossa fogo central bate constantemente na questão básica, porque se não houver entendimento básico, é a oferta de Abraão, lembra? A oferta do pombinho? A gente quer fazer, eu tenho as 3 bênçãos, né? Tem lá, está abençoado, tem bastante filhos, às vezes tem condição financeira boa, mas não faz o dízimo. Então aí Satanás o quê? Deixa, né? Vai um tempo que ele vai tomar tudo de volta. Porque não cortou o pombinho. Então o dízimo é como se fosse o pombinho. O básico, o simples, a gente não faz.
Ou se faz assim, eu vou dar o dinheiro para a igreja, dar o dinheiro para o pastor, não concordo muito não. Meu Deus, que entendimento totalmente errado. Muito triste isso. Não descobriu que isso é minha própria restauração. É para mim mesmo, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Realmente, eu vejo lá com a senhora Val, né, Val? Nossa, Val, a primeira coisa, por favor, né? A primeira coisa, eu sinto muita alegria quando eu dou o dízimo, assim, sabe? Pai Celeste, eu já oro inteiramente, Pai Celeste, por favor, restaura toda a criação e restaura a condição para restaurar a mim mesmo. Eu, Amaral, né? Que não estou na posição de decaindo ainda, precisa retornar para o Senhor como seu filho. Me restaura, simbolicamente. Gente, tem que haver entendimento. Tem que dar com uma alegria para Deus, uma oferta pura, que Satanás não pode tomar. De forma geral, as pessoas sentem que perdeu o emprego, vai morrer. Ou acabar o dinheiro, vai morrer. Por isso teme muito a falta de dinheiro. Sentir isso não é necessariamente algo errado. Na sociedade em geral, esse pensamento é mais normal. Porém, a pessoa que vive acertando a vontade de Deus e cumprindo seus 5% de responsabilidade, experimenta uma vivência por meio das bênçãos de Deus, os 95%. E por mais que passe por dificuldade financeira, sente a proteção de Deus e se torna livre do medo de acabar o dinheiro. Gente, é verdade. É verdade. Quem já passou por situações financeiras, eu já passei por isso, né? Mas eu sempre orava a Deus, Deus, não se preocupe comigo. Não se preocupe, né? Eu vou ter vitória. Então, quem já teve experiência nesse sentido, sabe, isso é real. Deus realmente está conosco. Por mais que passe dificuldade financeira, sem proteção de Deus, e se torna livre do medo de acabar o dinheiro, por mais que passe por dificuldade financeira, sente a proteção de Deus, e se torna livre do medo de acabar o dinheiro. Certa vez o verdadeiro pai explicou que ele poderia ir viver em qualquer país, por mais difícil financeiramente que fosse, ele não se preocuparia, porque Deus sempre o protegeria e alimentaria. Então, o verdadeiro pai é um modelo para nós, né? Somente se colocando nessa posição e mentalidade é possível viver junto com Deus e caminhar pelo curso da realização da terceira bênção em um sentido verdadeiro. Gente, eu sei, está cansativo aí não? Está dando para entender? Você quer só leitura, né? Você, poxa, o pastor, só leitura? Nossa, pastor, não podia preparar uma coisa melhor para nós, né? Não podia ser uma coisa mais interessante, né? Mas tem que haver entendimento. Nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, tem que haver esse entendimento, por favor. Se vocês não têm esse conteúdo, por favor, entre em contato, nós passaremos com o maior prazer, para vocês lerem, né? Lerem várias vezes, não entendeu, ler novamente, né? O dízimo e o pecado. Um dos 10 mandamentos é: não furtarás. Como o dízimo é dinheiro público, e não fazer tem o mesmo sentido de roubar dinheiro público. Nessa situação, a pessoa pode esforçar para ter vitória no testemunho, missão tribal, mas não obterá sucesso por causa da grande condição de acusação que está acumulando. Além disso, a pessoa vai perdendo a força e a vontade para dar testemunho. Ao mesmo tempo, ela está bloqueada para receber palavras. Então, quanto mais tempo passa, ela fica espiritualmente pesada e será cada vez mais dominada pela realidade física. Isso é real. Por isso nós temos que mudar completamente isso. Quando a pessoa falta com o dízimo um mês, com o dízimo, como o dízimo é dinheiro público, isso se torna uma condição de acusação por usar de forma individual o dinheiro público. No segundo mês, a condição de acusação é dobrada. No terceiro mês, triplicada e assim por diante. Quando passa 1 ou 2 anos nessa situação para conseguir voltar ao estado original e liquidar o pecado, a pessoa terá que fazer uma condição extremamente grande. Muitos casos na vida de fé, quando a pessoa sente que não está bem espiritualmente,
não está viva espiritualmente. Muitas vezes, esta tem sido a causa. E está recebendo acusação por faltar com dízimo por muito tempo. Gente, isso tem vários casos assim no Brasil. E a pessoa reclama. Um outro dia, tive uma pessoa, né, que veio me procurar por uma situação familiar com os filhos. E aí essa pessoa entendeu: pastor, agora eu entendi porque eu estou perdendo meu filho. Muito tempo, eu não dou o dízimo. E ela naturalmente veio e falou, né? Nossa, realmente, né? Então ela naturalmente entendeu, né? E agora começa a realmente dar o dízimo. Porque realmente Satanás estava levando o mais precioso dela, que era o filho. Isso é muito sério. Por isso que, gente, é terrível isso. Além disso, ainda mais sério é que esse tipo de problema de dinheiro público é a pior condição de acusação de uma pessoa, que uma pessoa pode passar para os seus descendentes. Para nossos descendentes, pastor Daí. Levar uma vida sem praticar o dízimo é como a pessoa estivesse envenenando seus próprios filhos diariamente. Gente, é sério isso. Muito sério. Enquanto estamos na terra, não somos muito sensíveis sobre esse, enquanto estamos na terra, não somos muito sensíveis sobre esse pecado. Mas na realidade está acumulando dia a dia e perceberemos apenas no mundo espiritual o tamanho da condição de acusação que recaiu sobre nós e nossos descendentes. A situação se torna ainda mais séria quando o líder não pratica o dízimo. Pastor, daí você sabia que tem líder que não pratica o dízimo, pastor? Meu Deus, isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque se o líder não pratica o dízimo, as pessoas que estão abaixo dele, o que vai acontecer com essas pessoas? É muito sério. Vamos tomar o seguinte exemplo. Quando fazemos testemunho e nasce um membro novo, se ele tiver problemas de bebida, fumo ou drogas, primeiro pedimos para ele que largue os vícios e só depois o consideramos membro. Pois todos concordam que para ser membro não deve ter esses vícios. Da mesma forma, não fazer o dízimo é um pecado de dinheiro público. Se o líder tiver problemas de dinheiro público, de Adão e Eva, fumar e beber, o que deve ser feito? Quando pensamos sobre isso, seriamente, somos unânimes em considerar que essa pessoa não deve permanecer na missão, mas deve ser removida. Então, nossos líderes, irmãos e irmãs líderes de todo o Brasil, pastores, missionários, por favor, realmente, leiam, entendam, enfatizem, isso é muito importante, é sério. Temos esses problemas, essa pessoa nem sequer teria condição para se tornar um membro. Ao não praticar corretamente o dízimo, um líder coloca todos os membros abaixo de si, na esfera de condição de acusação material. Sendo assim, ocorre um fenômeno de não avançar as atividades e o ambiente fica pesado e travado. Por mais que os membros se esforcem para o testemunho, poderá não ter resultados. Esse tipo de problema antecede a discussão sobre os métodos e estratégia para testemunhar. Nesse caso, deve-se rapidamente identificar e corrigir o problema do dízimo. Então, irmãos e irmãs de todo o Brasil, do mundo inteiro, aqueles que não ouvem, que nos acompanham pela internet, que estão em casa, por favor, esse é básico do básico do básico. Aqueles que estão fazendo, graças a Deus. Tem muita coisa pela frente. Temos que salvar a nação. Né? Mas aqueles que não começaram, que têm entendimento errado, por favor, corrija esse entendimento. Ore a Deus. Ore a Deus. Peça perdão para Deus, né? Para o ver dos pais. E vamos corrigir esse erro. Vamos limpar nosso ressentimento, né? Nosso mau entendimento sobre essa questão. Algumas pessoas podem achar que usar o dinheiro do dízimo indiretamente é uma forma válida, mas é um engano. Por exemplo, ao invés de ofertar o valor do dízimo
incondicionalmente para a igreja a qual pertence, a pessoa decide usar o dinheiro para consertar a igreja ou pagar parcelas do carro público, entre outros. Deve saber claramente que esta prática está errada, pois estará perdendo a condição importante de ofertar a Deus o dízimo de forma incondicional. Também quando a pessoa tenta decidir a forma como a igreja usará o seu dízimo, por exemplo, estou ofertando esse dízimo para que seja comprada uma caixa de som para a igreja. Isso significa que a pessoa está tentando decidir aquilo que Deus deveria decidir. E então isso mostra que ela não ofertou para Deus incondicionalmente. Quando a pessoa coloca os seus pensamentos na frente, tentando decidir do seu jeito a forma de usar o valor do dízimo, ela estará tratando o dízimo apenas como se fosse uma doação financeira. Um entendimento completamente errado. Ela estará tratando o dízimo apenas como se fosse uma doação financeira. Nesse caso, pode-se dizer que ela não compreendeu ainda o significado fundamental do que realmente é o dízimo. Não é isso, pastor Bobacá? Isso não significa que a pessoa não possa opinar sobre como a igreja usar o dinheiro público. Uma vez que já ofertou incondicionalmente ao céu e com uma pura motivação, em uma outra oportunidade e circunstância adequada, poderá sugerir que use o dinheiro da igreja para tal ou tal finalidade. Mas utilizar diretamente para isso, sem a condição de oferta incondicional e motivação pura, é algo que o líder não deve permitir. O líder nunca deve orientar que a pessoa faça um determinado trabalho para a igreja como uma forma de substituir o dízimo, ou orientar que a pessoa oferte apenas um valor simbólico no lugar do dízimo. Ao fazer isso, o líder está tratando o dízimo como algo relativo e automaticamente implantando esse conceito em seus membros. Para evitar tal entendimento, para evitar mal entendidos e confusões, quando a pessoa oferta um valor abaixo do dízimo, deverá considerar isso como uma oferta de gratidão. Tanto o líder como o membro deve ter o mesmo conceito. Um outro ponto importante: as doações que os membros fazem nos dias sagrados não devem ser usados na sede local ou a sede central, mas devem ser ofertados 100% aos verdadeiros pais através da sede mundial. Se o líder usar esse dinheiro na igreja ou local ou sede central, isto também considera problema de dinheiro público. Quando a pessoa decide por si mesma a finalidade do uso para o seu próprio dízimo, também consiste em um problema. Por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo alguma atividade pública e considera que o dinheiro que ela investe em tal atividade é o dízimo, esse pensamento está equivocado. Outro caso de entendimento errado, onde a pessoa decide que não ofertará o dízimo, mas usará o dinheiro para suas próprias atividades de tribal. Todos esses casos, onde a pessoa decide onde será aplicado o dízimo, não pode ser considerado dízimo. A pessoa cai na situação de não ter feito dízimo. O dízimo não deve ser algo que a própria pessoa decide centralizado em si mesmo, onde ofertar ou finalidade do seu uso. Quando a pessoa age dessa forma, essa atitude é considerada uma atitude sem centralização. Quando a pessoa faz algum trabalho na igreja, como por exemplo, a reforma, construção, limpeza, etc., não deve considerar isto que pode substituir o dízimo. Caso a pessoa trabalhe com a intenção de receber algum valor em retorno, após recebê-lo, deve retirar 10% para o dízimo, mas nunca deve misturar e confundir as duas coisas. Gente, estamos quase no final, né? Estamos finalizando. Depois nós vamos fazer as perguntas para os senhores, se os senhores entenderam, né? Se vocês entenderam, o pessoal de casa que está nos acompanhando pela internet entendeu também. Mas se os senhores aqui que estão nos acompanhando não entendeu, hein, pastor Daí? Aí nós temos que fazer tudo de novo, hein, pastor? Considerar que já praticou o dízimo por meio de seu trabalho na igreja é algo impossível de acontecer. Quando a pessoa se dedica voluntariamente para a igreja, isto tem o seu valor e ela receberá o benefício por esta ação.
Mas isso não significa que a pessoa possa ser, mas isso não significa que possa ser usado como seu dízimo. São dois assuntos diferentes, devem ser tratados separadamente. Quando a pessoa cai no problema de acusação material, não ocorrerá a separação de Satanás. E por causa desse pecado, não só terá dificuldade no testemunho, mas também em outras atividades públicas, como por exemplo, no relacionamento de Caim e Abel, na vida conjugal, na relação com os filhos, e até atingirá a vida financeira da pessoa. Basicamente passará a ocorrer problemas em todas as áreas da vida. Então, gente, é caso muito sério. Nós temos que realmente haver a correção. Começando comigo mesmo. Eu estava lendo isso aqui várias vezes essa semana, né? Conversando com o pastor Daí, a pedido do presidente, o presidente pediu para falar sobre o dízimo. Por que ele pede para falar sobre o dízimo? Novamente. Porque precisa haver entendimento. Precisa realmente cair a ficha, né? Como ele costuma falar, cair a ficha. Entendeu mesmo? Será que todo mundo entendeu? Será que todo mundo está entendendo? Como mencionado anteriormente, deixa eu ver aqui. Como mencionado anteriormente, a condição material é uma oferta simbólica que tem a finalidade de restaurar simbolicamente o ser humano. Nesse caso, quando a pessoa não pratica o dízimo, não paga as taxas de seminário, não faz doações de forma geral, significa que tal pessoa não tem condição de indenização simbólica para a restauração de si mesma. O verdadeiro Pai disse, através de ofertar o resultado da restauração material, você deve pedir a Deus, por favor, Pai, recrie o meu corpo através dessa condição material. E quando ofertar resultado no testemunho, filhos espirituais, poderá pedir a Deus, por favor, Pai, recrie o meu corpo espiritual através desse resultado do testemunho. O significado da restauração material não é simplesmente apoiar financeiramente a igreja. A essência do curso de restauração material é o processo de recriação de si mesmo. Dessa forma, entendemos que a condição material é uma parte básica do curso Fórmula e, como tal, deve ser tratada com atenção corretamente. Gente, aqui tem palavras mágicas. Nossa, maravilhoso. Um ponto importante é a postura do líder ao receber o dízimo e as doações. Não deve agir de uma forma humanista e pensar que não é necessário ou que a pessoa não precisa fazer. Como líder, está na posição de representante do céu, não deve recusar a contribuição por causa do seu próprio sentimento humano. Quando se trata de doações e dízimo, tanto a pessoa que faz quanto a pessoa que recebe deve fazer com uma postura centralizada no céu. Todos esses importantes assuntos tratados acima, sobre o dízimo, talvez algumas pessoas já sabiam da importância, e talvez outras ainda não. É nesse caso que nós estamos realmente falando sobre o dízimo hoje. O fato é que, mesmo sem intenção negativa, muitas pessoas estavam confundindo, e como resultado, não estava praticando, ou não estava entendendo errado a forma de tratar com o dízimo. A finalidade desse pequeno material é esclarecer o padrão para todas as famílias e membros, para que a partir de agora, com a conclusão vitoriosa da visão 2020 e a abertura dos próximos 7 anos providenciais, todos possamos praticar corretamente o dízimo, com entendimento e coração sincero. Adu! Vou ler esse pedacinho novamente, gente. Um ponto importante é a postura do líder ao receber o dízimo e as doações. Não deve agir de uma forma humanista e pensar que não é necessário o que a pessoa não precisa fazer. Como líder está na posição de representante do céu, não deve recusar a contribuição por causa do seu próprio sentimento humano. Mas quando se trata de doações e dízimo, tanto a pessoa que faz quanto a pessoa que recebe, deve fazer com a postura centralizada no céu.
Todos esses importantes assuntos tratados acima sobre o dízimo, talvez algumas pessoas já sabiam da importância, e talvez outros ainda não. O fato é que, mesmo sem intenção negativa, muitas pessoas estavam confundindo, e como resultado não estavam praticando, ou estavam entendendo errado a forma de tratar com o dízimo. A finalidade desse pequeno material é esclarecer o padrão para todas as famílias e membros, para que a partir de agora, com a conclusão vitoriosa da visão 2020 e a abertura dos próximos 7 anos providenciais, todos possamos praticar corretamente o dízimo, com entendimento e coração sinceros. Gente, se nós fizermos isso, há esperança para salvar o Brasil no período de 7 anos. Adiu! Essa é a nossa base principal, gente, essa é a nossa base. Tudo aí vai funcionar corretamente, dá testemunho, vem resultado, porque você realmente está entendendo, Pai, através do dízimo, eu recrio, restauro a criação, recrio a mim mesmo, e através do testemunho, eu estou restaurando a mim mesmo espiritualmente para Deus. Passou daí, vamos conseguir vitória, absolutamente, Nós na posição de filhos, eu vejo o presidente Coito Soranã com a posição de pais, nós estamos na posição de filhos. Então, será que na posição de filhos nós estamos entendendo corretamente o que os pais estão ensinando? Então, se nós entendemos claramente, nós podemos nos restaurar e formar aquela família na qual Deus tem esperado tanto tempo, Ok? Então, eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês, Então, vamos, nessa condição que o presidente deu, que nós estamos para finalizar, então vamos continuar naquele ponto do aperfeiçoamento individual. Nós temos que tornar o tempo de Deus, formar um só corpo com Deus, atingir a deidade, sentir exatamente o que Deus sente, conhecer a vontade de Deus, viver exatamente como Deus deseja que nós vivamos. Então, se fazemos isso, imediatamente sente tudo o que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo. Não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus, jamais podemos cair. Então nós devemos realmente com esses pontos, e com essa mensagem de hoje, nós possamos realmente esclarecer nossa mente, o nosso coração, purificar nosso espírito, nossa motivação, purificar centralizados em Deus. Vamos realmente purificar o nosso entendimento, para que possamos realmente fazer a vontade do céu nesse período que realmente o céu está pedindo através da sede mundial do Verdadeiros Pais, de isolamento, para que nós possamos nos unir cada vez mais e tornar filhos verdadeiros de Deus. Então eu quero agradecer muito a todos vocês, a paciência de cada um de vocês, a paciência dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam pela internet, mas vamos praticar o dízimo corretamente, ter o entendimento correto, que isso é para restaurar a mim mesmo, é para mim mesmo. Então, nós devemos ter um coração de gratidão, que Deus nos chamou nesse tempo, para restaurar nós mesmos. Então, devemos ter gratidão, porque Deus está dando a oportunidade de restaurarmos como seus filhos. Então, eu agradeço muito a todos vocês, a paciência, a todos, que Deus abençoe cada família, todo o Brasil, o mundo inteiro, que proteja o Verdadeiros Pais, que proteja realmente todas as famílias abençoadas do mundo inteiro, que Deus abençoe o mundo inteiro, abençoe o Brasil, proteja, para que nós possamos realmente ser vitoriosos e que nesse período de quarentena nós possamos realmente haver um aperfeiçoamento melhor individualmente, um melhor entendimento da vontade do céu, ok? Muito obrigado, vamos fazer uma oração. Nossos amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais de Sua Terra Humanidade, hoje nesse dia 29 de março do ano 2020, Pai, o Senhor realmente tem nos abençoado, tem nos protegido. Pai, o nosso coração é um coração de gratidão, Pai, somente gratidão, porque o Senhor permite viver mais um dia. Pai, como se fosse o último dia das nossas vidas. Pai, realmente queremos ter um coração de arrependimento, porque ainda não compreendemos a vossa vontade, ainda 100%, Pai. Nós queremos realmente, Pai, ter um coração de gratidão, porque o Senhor ainda tem paciência conosco, o Senhor ainda, Pai Celestial, tem esperança em nós, o Senhor confia em nós, Pai, o Senhor com um coração puro, realmente confia em cada um de nós. O Senhor tem paciência, 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 com cada um de nós, Pai, com os seus filhos e filhas,
Permita, Pai, que nós possamos nos unir absolutamente a vós, Pai, centralizado no Vedros Pais, na nossa figura central, Pai Celestial Continental, Reino Kim Sansuk, no presente Curte Sazak, Solanam, Pai Celestial, nossas figuras centrais. Proteja, Pai Celestial, todo o Brasil, todos os pastores, missionários, famílias abençoadas centrais, para que junto nesse tempo, Pai precioso, que possamos realmente entender a Tua vontade, Pai. E assim, Pai Celestial, possamos recriar nós mesmos, Pai, tornar verdadeiros filhos, Pai, no processo do curso Fórmula. Pai, o curso Fórmula é o processo da restauração do homem, Pai, dos seres humanos a retorno para vós, Pai. E o Verdadeiros Pais é o nosso modelo, Pai, é o curso Fórmula para cada um de nós. Pai amado, obrigado pelas Tuas bênçãos, por esse momento precioso das Tuas palavras, que realmente, Pai, nos preenche, que realmente nos orienta, que nos educa, faz com que nós possamos, no meio de cada vez mais, realmente, Pai, centralizados em vós, acertar absolutamente a Tua vontade, Pai, para que possamos nos restaurarmos, Pai, como verdadeiros filhos vossos, nesse tempo tão precioso, Pai, que é a era do Chonleguk. Pai, permita que nós possamos estar realmente adequados para a época, Pai, entendendo essa época preciosa, em que os verdadeiros pais realmente já sacrificaram absolutamente, Pai. Nós só realmente devemos herdar, mas para herdar, devemos dar a condição adequada, Pai, para herdar a fortuna celestial. Obrigado pelas vossas bênçãos, por esse momento sagrado, por esse dia. Abençoe a todos e que vos agradecemos por tudo e relatando em meu nome, José Amaral da Mota, da família Abençoada Central. Aju. Muito obrigado. Dando continuidade, então, à nossa programação, vamos aos nossos avisos e notícias. Hoje nós não temos muitos avisos e notícias, mas, então, de acordo com o sermão do pastor Amaral, então, a todos os nossos irmãos para que quiserem fazer as suas ofertas, fazer os seus dízimos, então, tem a conta, né, da Associação das Famílias, que a gente está fazendo através da conta da Federação das Mulheres. Então, vocês podem fazer a sua oferta, o seu dízimo, através dessa conta que está mostrando no telão. Ok, então nós já estamos chegando ao fim de mais esse sermão dominical.